Espaço Jovem, jovens no coração de Deus. Para perto de ti, esconda-me, ó Deus, atraia-me para perto de ti, esconda-me, ó Deus. Glória a Deus, a paz do Senhor, pessoal. O Espaço Jovem já está no ar. O programa de hoje está imperdível. Falaremos sobre padrões. Padrão é uma norma determinada e aprovada pela maioria, que é usada como base para estabelecer uma comparação, aquilo que serve para ser imitado como modelo. Sabendo disso, que padrões estamos seguindo? Da mídia ou da Bíblia? Vale a pena sacrificar a vida e a saúde para atingir alvos inalcançáveis? Veremos o que a Bíblia diz sobre o amor próprio e como devemos evitar os excessos. E para conversar com a gente, convidamos um casal abençoado, para lá de especial, que irá comentar e trazer conselhos bíblicos sobre o tema. Já quero saudar e apresentar o nosso evangelista Fábio Benício. A paz do Senhor, pastor. Pai do seu evangelista Samek, Pai do seu Armazenate, os nossos queridos jovens e você aí que faz audiência da Rede Brasil. É um prazer muito grande estarmos aqui. Glória a Deus. Acompanhando também o evangelista está a sua esposa, a nossa irmã Milene Barbosa. A paz do Senhor, irmã Milene. A paz do Senhor, pastor Samek, a paz do Senhor, irmã Zenate, os jovens que aqui estão e você também de casa que está nos acompanhando. Um prazer muito grande estar aqui. Glória a Deus. Nós temos também a presença, pastor, de alguns jovens aqui que estarão participando conosco, né? O nosso irmão Lucas, Pedrinho, a irmã Amanda, o nosso irmão Rafael, a nossa irmã Giovana e também o nosso irmão Vitor, que estará participando aqui da conversa. Amém. Então, aí, tendo apresentado, né, já os nossos convidados e o tema de hoje, você já tem todas as informações que você precisa para compartilhar com seus amigos que o programa já começou, está começando agora. Então, acesse os nossos canais do YouTube Rede Brasil Oficial e também do IEADPE Oficial e aperta aí o botão para compartilhar, né? Imagina quantas pessoas vão ser alcançadas, né? Vão ouvir mais de Deus. Se você aí enviar esse link, né, para 5, para 10 pessoas, então vamos lá. Você é um instrumento, né, de Deus. Isso aí. Vamos exercitar o ID de Cristo, alcançando outras pessoas com seus ensinamentos. Amém. Além disso, você também pode mandar o seu recado e sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 819-9209-4819. Inclusive, o tema de hoje foi sugestão, né, de vocês. Amém. Então, vamos lá aprender mais hoje com o tema que é padrões. Pastor Fábio, nós vivemos em um mundo regido por padrões, né? Onde a mídia, principalmente, tem ditado o que deve comer, o que deve vestir, a forma de se pentear, a forma até de se relacionar. E qual deve ser a nossa atitude diante dessa ditadura, né, de padrões? Evangelista Samek, nós estamos no século XXI, não é? É o século em que as pessoas deixaram, de certa forma, de olhar para o alto. Elas estão centradas em si mesmas. Então, o culto ao corpo, a corpolatria, hoje, é algo muito presente no mundo, não é? Desde a Idade Média, quando houve a Reforma Protestante, depois movimentos como o Iluminismo, o Renascentismo, não é? Que são movimentos filosóficos que começaram a tirar a ênfase no divino e colocar a ênfase no humano. Então, é uma sociedade extremamente preocupada com a aparência, com o externo. Quando olhamos para o que a palavra de Deus diz, nós vamos entender que o corpo, ele tem uma origem divina. Ele tem origem em Deus. Então, quando você tem essa visão da importância do corpo, da mordomia do corpo, você vai procurar um caminho de equilíbrio para cuidar desse corpo, não é? Mas o que acontece? Estabelece-se hoje os padrões,
não é? A mídia estabelece os padrões. Por trás dessa mídia tem também uma poderosa indústria que movimenta bilhões ao ano, não é? Que tem todo o interesse que as pessoas tentem cada vez mais se encaixar, não é? Dentro desses padrões. Aí o que acontece? Quem não consegue acompanhar esse ritmo, podemos assim dizer, começa a desenvolver problemas. E quem entra também nesse ritmo, desmesuradamente, também vai ter problemas. Aí começam os problemas de autoimagem, né? De autopercepção, de alto valor. E é o que nós vemos aí, muita gente com sérios distúrbios, com problemas psicológicos difíceis, não é? Por causa dessa imposição midiática de um padrão de beleza. Quando a gente vai olhar para a palavra, que a gente vai ver ao longo certamente do programa aqui, nós vamos ver o que é que a Bíblia ela diz sobre isso. Eu né? já ia perguntar isso para o senhor, se o senhor acha que esse padrão que nos é imposto tem gerado, né, alguma imagem distorcida nas pessoas? Você já respondeu que sim, né? Tem sim, irmã Zenate. O que é que está acontecendo? Como o ser humano ele centrou toda a sua atenção no corpo, não é? E ele está tentando cada vez mais alcançar uma perfeição, as pessoas estão desenvolvendo problemas com a sua autoimagem. Tem até ídolos pop, né? Alguns que já faleceram, já partiram, que começaram a fazer cirurgias plásticas e nunca chegaram ao padrão desejado, né? Tem um cantor norte-americano, não vou citar o nome, mas dizem, né? Eu li uma biografia dele e esse biógrafo disse que ele até perdeu a cartilagem do nariz, de tanto que ele tentou afilar esse nariz quando ele já tinha alcançado um determinado, podemos assim dizer, padrão, a imagem aceitável para o que ele queria. Então, o que é que acontece? As pessoas estão adoecendo, elas estão enfermando em busca desse padrão, não é? Não sei quem foi que disse que a pessoa, para ser bela, tem que ser musculosa, tem que ter um corpo esculpido, né? A gente lembra dos gregos, né? Quando eles valorizavam muito o corpo perfeito, as Olimpíadas, né? Os atletas, aí faziam aquelas esculturas. E hoje as esculturas são humanas, elas são esculturas vivas, né? São esculturas que andam e estão espalhadas por aí. Então, o que é que acontece? Às vezes até muitos jovens, né? Eu já fui jovem. Sou um faz jovem. pouco tempo, né? Faz um pouquinho de tempo, né? Um jovenzinho rodado, né? Então, o que é que a gente percebe? Como jovem, às vezes eu me preocupava com isso, né? Eu vi os jovens malhados, assim, corpulentos, e eu queria também alcançar aquilo ali. Mas depois eu pensava, peraí, qual é a utilidade disso? Eu sou belo também com as minhas gordurinhas, meus pneuzinhos, do jeito que eu sou, não é? Então, se você tem essa visão de que você é uma criação de Deus, de que Deus criou você um ser especial, você não tem xerox nem cópia, né? Cada um de nós, Deus fez um indivíduo único, não é? A gente sempre passa isso para os jovens, você é único, você é única. Você não precisa ser uma xerox de ninguém para você ser feliz. Você não precisa ser uma cópia de ninguém para ser feliz. Então, as pessoas colocam isso na cabeça, e eu lembro de um rapaz, numa congregação que eu cooperava com o pastor, que ele era bem franzino, e ele começou a ter problema com isso, né? E ele começou a dizer, não, olha, meu presbítero, na época eu cooperava como presbítero, eu vou malhar, eu estou muito magrinho, né? Eu olho para mim e digo, rapaz, você tem a sua própria beleza, você é uma criação de Deus, tire isso da cabeça. Você vai começar a desenvolver inferioridade, você vai começar a depreciar-se. Você é assim, é o seu biotipo, Deus criou você assim, né? Então tem isso. As pessoas correm para entrar dentro desse padrão, não é? As mulheres, a gente vê hoje, né? Elas ficando cada vez mais másculas, né? Musculosas. Os homens estão querendo que eles fiquem mais delicados, mais sensíveis. É uma sociedade cheia de inversões, né? Isso, pastor. Então, se você não reger a sua mente por aqui, olha, você vai começar a ter problema, né? Corre o risco, né, de entrar nessa área.
É isso aí. Desenfreado. E falando sobre isso, pastor, o senhor falou da questão das esculturas, né? Que antigamente eram esculturas, mas hoje são pessoas, né? E que estão, inclusive, muito presentes nas redes sociais, que, querendo ou não, é um ambiente propício, bastante frequentado, principalmente pelo público jovem e adolescente, né? Com certeza. E esses dispositivos, essas plataformas, elas ganham em cima disso. Isso. Não é? Elas criam um padrão e elas vendem esse padrão, não é? E ganham com as curtidas e os likes, né? Isso. Hoje, quem movimenta esse mundo virtual ganha dinheiro com isso. Então, vai ali criando uma horda de seguidores, né? Milhares de pessoas começam a seguir aquela pessoa que acham que é um modelo, né? Acham que aquela pessoa está no padrão ou é um padrão, porque a mídia ganha criando os ícones, né? Os ícones para que as pessoas sigam. Aí tem o ator fulano, a atriz fulana, o atleta não sei quem, não é? O jogador de futebol, e as pessoas começam a acompanhar. Aí o Instagram, por exemplo, né? É uma rede muito favorável a esse tipo de culto ao corpo. Você vai ver todos os dias, toda hora, conteúdos ali de pessoas com o corpo esculpido, se exibindo, se mostrando, e vai reunindo ali os seus seguidores, né? Então, você tem que tomar um posicionamento como cristão, como um jovem cristão, e fazer uma escolha, evangelista Samek, irmã Zenaide, fazer uma escolha. Ou eu sigo a correnteza, ou eu vou nadar contra a maré. Isso. Tendo em mente o quê? Que o cristianismo é uma contracultura. Isso. Ser cristão é andar na contramão, entendeu? Na contramão do mundo, na contramão das ideias, na contramão do que foi estabelecido. Por quê? O que rege a nossa mente é a palavra. Glória a Deus. A nossa mente ela tem que ser moldada pela palavra. Amém. Não é o engenheiro social fulano, não é o antropólogo ciclano que rege a nossa mente. Nós temos a mente de Cristo, como disse o apóstolo Paulo. Entendeu? Então, principalmente vocês que são jovens, né, estão na faculdade, estão estudando, estão no mercado de trabalho, tem que ter isso em mente. Eu estou na contramão, né? Estou na contramão. Eu não posso me deixar levar pelo que a maioria pensa. Eu tenho que ser como Sadraque, Mesaque e Abednego. Se Deus está comigo, eu sou maioria, né? Mesmo que o império todo de Babilônia esteja contra mim, mas se Deus está comigo, e se eu tenho certeza disso, eu tenho que seguir em frente. Glória a Deus. Amém. Pastor, o senhor falando, eu lembrei de um texto que eu acho que se aplicaria, né, ao que está sendo falado, quando Paulo escreve aos Romanos, capítulo 12, versículo 2. Sim. Né, que ele diz: e não vos conformeis com este mundo, mas né? transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que proveis qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Esse não vos conformeis aí fala justamente. Tem uma versão legal que fala não se amoldem. E o sentido original grego, né, desse texto de Romanos 12, 2 é não se amoldar. Ou seja, é você não entrar na forma. Isso. Tem como entrar em forma sem entrar na forma, não é? É interessante, né? Então, é você não se amoldar, é você não adquirir a forma que o mundo quer, né? E eu lembrei-me de outro texto, que é 1 de Paulo a Timóteo, no capítulo 4, versículo 8. Entenda o seguinte, nós não estamos aqui estigmatizando o exercício físico, nem demonizando o exercício físico, nada disso. Mas você vai entender o que é que a palavra diz. 1 de Paulo a Timóteo 4 e 8 diz assim: porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Não é? Então, esse frenesi para esculpir o corpo, ele não é tão proveitoso na visão bíblica, não é? Agora, se você tem uma questão de saúde, se você precisa fazer uma caminhada, se você precisa fazer uma dieta, faça.
não é para você estar com saúde, para você estar bem, ou até por uma recomendação médica também, e porque a gente também precisa se mexer, não é necessário, evangelista? Nós somos Não é, templo Mazenati? e morada, né? Tem que cuidar da casa. Isso. Agora, que não seja a motivação do seu coração só cuidar da casa. A gente Não tem é? que cuidar, como o senhor falou, né? A piedade, a gente tem que cuidar mais também, ter Isso. essa preocupação também com E o essa interior. casa tem um morador, né? Amém. Que é o Espírito Santo Bem de Deus. especial. Glória a Deus. Pastor, nós vamos ouvir um louvor. Vamos aproveitar que os jovens estão aqui. Vamos estar louvando a Deus também. Você que está em casa e conhece, abra sua boca, convide a sua alma para estar louvando a Deus também. Amém. Vamos adorar? Amém. É isso mesmo, vamos louvar a Deus e queremos convidar você que está em casa para louvar a Deus conosco. Amém. Para Deus, nós temos um valor inestimável. Nós somos sua criação. E como a gente já tem conversado aqui, Ele tem um padrão para nós, um padrão que vai saciar qualquer desejo que a gente possa ter em relação a nós, em relação a qualquer sentido da nossa vida. Então, que através desse hino, você também possa querer a vontade de Deus, que é esse padrão que Ele já tem preparado para nós. E nós vamos dizer, através desse hino, que queremos estar no centro da Tua vontade, Senhor. Queremos abraçar a Tua vontade, que ela seja nossa de todo o coração. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, eu sei, feito só pra mim. E é neste lugar que eu desejo estar, Senhor. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar e te adorar. É neste lugar, no centro da Tua vontade. Existe um lugar, diga ao Senhor, Centro da Tua há um lugar para cada um de nós na vontade de Deus. existe um Ele tem planos para nós que caminham pelo centro da Sua vontade, que nós possamos abraçá-lo. É neste lugar que desejamos, Senhor, estar. É neste lugar que eu quero habitar, Senhor. É neste lugar que eu posso descansar. É neste lugar, no centro da Tua vontade. Sei que muitos vão dizer que há outro lugar melhor. Sei que muitos vão pensar que eu enlouqueci, mas não há lugar de honra maior que o Teu altar. Tomo minha cruz e sigo a Ti, Jesus. Existe um lugar, Senhor, no centro da Tua vontade. Eu sei, existe um lugar
centro da vontade de Deus é o melhor lugar que podemos estar. Pastor, irmã Milene, voltando à nossa conversa, né? Às vezes esse excesso, esse cuidado excessivo tem trazido transtornos, enfermidades aí, e pessoas estão sofrendo muito com isso, né? Nós temos, por exemplo, a questão do transtorno dismórfico corporal, também conhecido como problema da dismorfofobia. E nós vamos ter a participação da nossa irmã Meiriane Santana, psicóloga, que vai estar falando um pouco sobre esse problema, né? Quais são os sintomas, os tratamentos, e nós vamos estar conferindo agora a participação da nossa irmã Meiriane Santana. A paz do Senhor, Evangelista Samek, a irmã Zenate e a todos os convidados do Espaço Jovem. Respondendo à pergunta, esse transtorno dismórfico envolve um foco excessivo, obsessivo em corrigir um defeito que a pessoa considera ter. Esse defeito pode ser pequeno ou imaginário, mas a pessoa passa ao longo do dia horas tentando corrigi-lo, porque isso gera muita angústia e muito sofrimento. Além disso, a pessoa procura atividades corporais em excesso e também tratamentos estéticos para tentar corrigir esse defeito que a pessoa considera ter. Levando em consideração que esse transtorno está associado também a um transtorno de ansiedade e se torna também um transtorno obsessivo compulsivo, porque a todo custo ela tenta sanar esse defeito para muitas vezes ela ser observada, ser aceita. Então é uma falta de controle sobre esse cuidado estético. Olha aí, o problema é sério, né, pastor? Seríssimo. O problema é sério. É como eu disse, né? A busca por esta perfeição, né? Ela gera enfermidades, né? E tem também a questão da própria perda da referência com a realidade. Como vivemos num mundo extremamente virtual, muitos jovens e adolescentes, né, a exposição excessiva à mídia, a jogos eletrônicos, tem pessoas que estão tentando se tornar um determinado personagem, né? O Japão mesmo é um país que tem muita gente que está se tornando um anime. Isso. Deixando de ser um ser humano para ser um personagem de um mangá, de um desenho, de uma coisa assim. Inclusive, né? pastor, tem pessoas que estão fazendo cirurgia para se parecer com animais. Isso. Né? Então, tomar a forma de um animal. Isso, colocando teflon, né, na testa para simular um chifre. Faz uma cirurgia para partir a língua no meio, ficar como uma cobra. Então, é uma gama de distorções, né? Tem uma pessoa que, há um tempo atrás, ele queria tornar-se aquele boneco de brinquedo, o Ken, e ele tornou-se o Ken, né? Ele fez uma série de cirurgias para tornar-se o Ken. Veja o problema. De uns dias para cá, ele já não quer mais ser o Ken, ele quer ser a Barbie. Então, ele se desfez todo e agora ele é a Barbie. Imagine se amanhã ele quiser ser o pet da Barbie. Você está entendendo? É uma coisa totalmente enferma. Porque quando você olha para o corpo, Evangelista Samek, irmã Zenate, irmã Milene, nossos jovens e você que está aí nos assistindo, o corpo ele tem origem sagrada. A nossa visão cristã do corpo é uma visão divina. Você vê que foi Deus que criou o ser humano. Em Gênesis 1:26, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, observe, conforme a nossa semelhança. Então, o corpo é algo divino. Quando você mutila, quando você desconfigura, você está indo de encontro a algo que Deus estabeleceu. Isso. Não é? Pastor, tem um dado que eu achei bastante alarmante, né? A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, ela apresenta uma estimativa, isso no ano de 2009, né? Então, 11 anos atrás. Tem 11 anos já aí em cima, né? Uma estimativa de que cerca de 130 mil crianças e adolescentes submeteram-se a operações plásticas voltadas para a estética.
Não foi uma necessidade, não foi por causa de um acidente, mas voltada à estética. 130 mil crianças e adolescentes, isso em 2009. Hoje, seguramente, o número está superior. Pronto, tem uma professora aqui, então eu acho que ela poderia acrescentar algo nessa... Falando, eu estava aqui refletindo, enquanto falavam, que aí passa pelo crivo do contentamento, que é algo que a palavra de Deus nos ensina. Porque todos nós temos insatisfações, né? Tanto com o corpo quanto com o trabalho. Nada é perfeito nesse mundo. Perfeito é o céu, perfeito é Deus. Mas nós que aqui estamos, né, sempre temos que lidar com os percalços. A gente tem que se olhar no espelho e perceber que eu não sou perfeita. Tem coisas que eu gosto em mim, tem coisas que eu não gosto em mim, e que isso é natural, né? Porque o problema dessas pessoas, até ele falou o caso da cirurgia plástica, né? Existem casos de cirurgia plástica que são bem-vindas, né? São casos de cirurgias corretivas, às vezes você passa por uma cirurgia, precisa fazer uma cirurgia plástica reconstrutora, por exemplo, né? Ou pessoas que têm uma coisa que é de fato um problema e que pode ser solucionado ali pela medicina, não há problema nisso. Todo mundo quer estar em paz com o espelho, né? E mulher gosta de espelho. Eu sei que homens... é isso que eu ia dizer. Se cuidam também. Mas eu acho que... A senhora acha que a gente, como mulher, temos moças aqui, a gente é mais bombardeada, não é? Ah, sim. E eu acho que a gente já tem um certo fascínio maior mesmo pelo espelho, né? Tem homens que são também vaidosos e gostam, sempre que passa pelo espelho se olham, mas eu penso que as mulheres, elas têm mais uma queda, vai passando, vai ver no espelho, a gente tem aquela tendência de se olhar. Acho que é porque o homem é mais prático, né, Evangelho? Deve mais ser. Fácil de resolver. E eu acho também que essa questão da beleza, ela está intrinsecamente ligada à feminilidade, né? Eu acho que Deus colocou uma pitada a mais ali na mulher. Sim, a mulher, ela é mais... detalhista com relação, né, a roupas, ao cabelo, ela quer se sentir bem. E qual é o problema disso? Nenhum, né? É até saudável. Eu estou falando para jovens também, né? Jovens, adolescentes e irmãos, porque eu não sou solteira mais, mas não perco esse programa, que é uma bênção e temos aprendido muito. É verdade. Porém, o público-alvo são jovens e adolescentes. Então, eu já passei pela adolescência, né? Já passei pelos 20 anos e é a fase mais difícil, porque a gente está ali se colocando, a gente está ali olhando para os coleguinhas da escola, da faculdade, né, se comparando muitas vezes, que esse é um grande problema, é que a gente se compara. O nosso nariz passa a se tornar feio quando a gente vê alguém que tem um nariz bonito, né? A gente começa a procurar defeitos. Ah, mas eu queria ser alta, a gente nunca está satisfeito. Eu queria ser alta como fulana, mas quem é alto já acha que fica difícil até para arrumar namorado, porque o brasileiro não é tão alto assim, já fica mais difícil. A gente, né? Quem tem um cabelo liso, eu queria tanto ter cachos. Quem tem um cabelo cacheado vive alisando porque quer liso. A gente vive nessa eterna dualidade e insatisfação. Eu, por exemplo, eu sou muito branca, né? Todo mundo sabe, sou branquinha. E chegou um momento na minha juventude, na minha adolescência, que eu achava isso um horror. E eu queria ser bronzeada, eu queria ter a pele dourada, porque, principalmente nessa época, eu morava no sertão, né? E lá as pessoas tinham uma pele mais bronzeada, mais dourada, cor canela, e eu achava aquilo lindo. E cheguei a fazer umas certas loucuras, por exemplo, até no quintal da minha casa, que era um lugar privativo, eu ficava tentando tostar no sol para ganhar cor. Mas o que eu ganhava eram queimaduras, né? Porque o meu tom de pele não dá para bronzear. E durante um tempo eu fiquei pensando assim, eu me achava muito feia, não, isso é horrível. Até que foi chegando um momento que eu comecei, né, a pensar sobre isso, a orar e a assumir que Deus não me fez morena, Deus não me fez negra, Deus me fez branca. E hoje eu não tenho problema nenhum com isso. Não me lembro quando eu tomei sol assim, né? Porque eu passei a aceitar. Às vezes perguntam se eu não sou brasileira, não estou nem aí, assumir que eu sou branca e pronto. Então, é a questão do contentamento, porque quem se submete a esses tratamentos está em busca da perfeição. E perfeição não existe. Inalcançável. É inalcançável. Pode ver, as pessoas, principalmente o brasileiro, ele tem muito essa questão do culto à juventude, né? Você vê países, por exemplo, como o Japão, eles valorizam muito o idoso. No Brasil é um eterno culto à beleza e à juventude. Você tem que ter o colágeno sempre em dia e a pele tem que estar sempre viçosa, mas os anos vão passar para todos. Então a pessoa faz uma correção cirúrgica porque acha que está ficando com a ruga e levanta um pouquinho aqui.
Então, se você olha no espelho, não, já está ótimo, você está bela, mas ela já começa a procurar e achar um outro defeito. Agora o problema já está na testa, ela já faz um procedimento aqui. Não, aí depois são as mamas. Não, eu preciso dar um jeito nas mamas. Aí já parte para a mama. Depois, não, o quadril. Porque hoje cirurgia plástica não é uma coisa mais do rosto, é uma coisa do corpo. Isso. E daqui a pouco você entra num círculo vicioso que não te deixa mais sentir paz. Porque essa busca desenfreada pela perfeição, pelo corpo perfeito, destrói. Verdade. Né? Você não vai ver no espelho um aliado. Você vai ver agora um inimigo, porque cada vez que você olha, você tem um problema uma coisinha consigo. diferente. E acho que o remédio para isso, Irmã Zenate, é usar a palavra de Deus e vê-la como espelho. A Bíblia que é espelho. Amém. Né? Se você está com problema, né, com relação à sua autoestima, seu autoconceito, a visão que você tem de si mesma, pegue a Bíblia ao invés do espelho, um belo dia. Olhe para ela e ouça o que Deus tem a dizer sobre você. Porque Amém. Foi Ele que nos fez, Ele tem um padrão perfeito e a gente precisa ouvir dEle, através da sua palavra, Amém. como Ele nos quer e como Ele nos vê. Com certeza, Ele nos vê belas. Amém. Olha, já tem a primeira receita de hoje. Tá, a gente tá só começando e a conversa tá bem boa, mas a gente vai para um intervalo bem rapidinho e você não saia daí que a gente ainda tem muita coisa que a gente vai tratar aqui e que vai ser de bênção para você. A gente volta daqui a pouquinho. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos, abro mão da minha vida por ti. Abro mão dos prazeres e das minhas vontades, abro mão das riquezas por ti. Abro mão dos meus sonhos, abro mão dos meus planos. Espaço jovens, jovens no coração de Deus. Senhor, quebra o meu orgulho, eu quero descer e mergulhar nas águas do teu amor. Me purifica, eu quero ser limpo, como na mão do teu poder. O Espaço Jovem está de volta na Rede Brasil TV e através dos canais de YouTube Rede Brasil Oficial e também o IEADPE Oficial. Você já compartilhou aí nos grupos do WhatsApp? Ainda não? Então corre lá, compartilha, ainda dá tempo. Hoje estamos falando sobre padrões, um tema bastante real e muito forte nos tempos em que estamos vivendo. É verdade, a gente estava falando, né, no bloco anterior, qual deve ser a nossa atitude perante os padrões impostos pela mídia e de que forma ela tem distorcido o ideal que Deus pensou para nós quando nos criou. E aproveitando, né, a gente já vai perguntar aqui a beleza externa e interna. O que é que a Bíblia nos ensina, né, sobre esse contraste? Beleza externa versus beleza interna. Olha, Irmã Zenate, eu penso que a beleza externa não precisa brigar com a beleza interna. É só a gente, pela palavra, ter este equilíbrio e dar a cada um o seu valor real, o valor devido que cada um deve ter. Foi falado aqui pelo meu esposo no primeiro bloco sobre a questão do exercício físico, né? Que a Bíblia não condena, né? Mas diz que para pouco aproveita. Já a piedade, né, já tem um ganho maior. O problema é que hoje, já foi dito também, que há uma grande inversão de valores na sociedade e as pessoas estão dando mais valor ao que tem menos valor. É aí que mora o perigo, né? Porque o sedentarismo é bom para a nossa saúde? Não. É preciso se mexer, principalmente porque antigamente as pessoas trabalhavam na roça, né? Então elas já se exercitavam, elas passavam o dia ali, caminhavam, não tinham carro, a maioria, não tinha moto. Então elas, de casa para o roçado, para o trabalho, os que viviam no campo, já caminhavam, né, uma distância maior. Hoje até para ir na padaria, às vezes a gente já se habituou tanto a estar no carro ou numa moto, né? E isso já dificulta também para a nossa saúde. Então o sedentarismo não é interessante. Vamos caminhar, vamos nos exercitar, vamos nos mexer. O problema é quando isso passa a dominar o meu pensamento de tal forma que eu começo a viver o culto ao corpo.
né? É o que eu disse, é a questão da insatisfação versus contentamento, que a Bíblia nos ensina sobre o contentamento e diz que há um grande ganho em se viver contente, né? Em se viver satisfeito com o que se é, com o que se tem, com a vida. A cada dia cresce assustadoramente o número de pessoas insatisfeitas. A insatisfação é não só com relação à beleza, é a pouca valorização do que se tem e a atenção que se dá àquilo que não tem. Né? Há um tempo atrás, nós não tínhamos redes sociais. Nós não tínhamos muito para onde olhar. Nós olhávamos para nós, para a nossa família, para os mais próximos. Vivíamos basicamente ali a mesma realidade. Hoje, a gente vive nas redes sociais. Quem vive nas redes sociais se depara com muitas realidades. É o corpo que você começa a cultivar a ideia de que ele é perfeito, que eu preciso ter. Por que é que aquela blogueira consegue usar tanta roupa e eu não? Aí já entra no consumismo. Né? São propagandas e mais propagandas, porque já foi dito que há uma indústria por trás de tudo isso e que quer vender. Atrizes que fazem propagandas, por exemplo, de shampoos, que eu tenho certeza que elas não usam aquele shampoo. Né? Aquele cabelão bonito que elas mostram ali é cuidado pela mão dos melhores cabeleireiros do país, produtos importados maravilhosos. Aí ela faz a propaganda com um shampoo que custa R$10 ali na esquina e que, se você for usar, como eu já fiz, eu já usei e ficou uma palha o cabelo. Então, é o consumismo desenfreado. É o eu quero ser como fulano. Eu quero ter o que fulano tem, deixando de lado o contentamento. E Deus não nos fez para esses conflitos. Maravilha. É possível cuidar da beleza física, exterior, sem se descuidar da interior? Sem dúvida. Mas para isso é preciso compreendermos que a beleza interior ela tem um peso muito maior. Veja o que o apóstolo Pedro diz na primeira carta, versículo 3. Eu não vou ler tudo, até por conta do tempo, mas no versículo 3 ele está aqui admoestando, falando dos deveres das mulheres, e ele diz: o enfeite delas não seja o exterior. A Bíblia é quem diz, eu não estou criando, eu não estou inventando. O que a Bíblia diz está dito. E feliz quem seguir, não é verdade? Aleluia. O enfeite delas não seja o exterior. No frisado dos cabelos, no uso de joias de ouro, na compostura de vestes. Mas o homem encoberto no coração, no incorruptível trajo de um espírito manso e quieto, que é precioso diante de Deus. Olha. E que a gente vê cada vez menos mulheres, né, na própria sociedade vivendo isso aqui. Um incorruptível traje de um espírito manso e quieto, que é precioso. Você tem noção do que é Deus considerar algo precioso? Mas a sociedade diz que a mulher que se reveste de um espírito manso, quieto, ela é uma coitadinha. Né? Hoje tem que revolucionar, colocar seios à mostras em avenida, bater o pé para dizer que eu grito, que eu falo mais alto. Sempre o padrão do mundo vai ser contrário ao padrão de Deus. São mãos diferentes. E é por isso que a mãe, a mulher cristã, falando só um pouquinho para as mães, que eu sei que tem muitas que me acompanham, até para aprender, né, nesse programa e poder ensinar os seus filhos, crianças e adolescentes, temos que ter cuidado com a ênfase que nós damos aos nossos filhos, com a educação que nós damos a eles, principalmente quando criança. Porque imagine, são crianças por aí, a gente estava comentando aqui, né, que países como Estados Unidos, eles valorizam demais concursos infantis. Então, às vezes a criança nem cresceu, a criança nem amadureceu, a criança nem refletiu sobre a questão do caráter, sobre o que ela deve aprender. São pais que nem têm tempo de ensinar a Bíblia, porque o foco, não, minha filha tem que ganhar o concurso e é só beleza na cabeça, e só são produtos, e só são roupas, e só são marcas. Se essa menina, sendo criança, já está tão bombardeada por esta mídia que escraviza, porque é uma coisa que vai prejudicando, como eu já falei no outro bloco, a autoavaliação, o autoconceito e a autoimagem que você tem. Imagina quando ela chegar à idade adulta. Como essa criança tem sido bombardeada. Os problemas psicológicos, né? Sem que elas dúvida. Vão, alcançando. E o mundo hoje é muito enfermo, justamente pela falta de contentamento. É a comparação, né? É aquela coisa, antigamente você fazia um vestido para uma festa. Meu Deus, você vestia em 3, 4 casamentos, né? Você ia para um casamento aqui e vestia ele, qual o problema? Aí você ia para aquele casamento numa cidade vizinha, tá você bonita lá com ele também, não é descartável, gente. E às vezes paga-se tão caro por um vestido daquele. Hoje, porque tem redes sociais,
Porque meus amigos já me viram com aquele belo vestido que eu paguei não sei quanto por ele na festa, não posso mais repeti-lo. Então eu vou ter que na outra festa fazer outro. E assim a gente vai trocando os valores, trocando o que é efêmero, o que é vaidade, o que é passageiro, por aquilo que de fato importa. Quantas crianças que não conhecem a Deus e a sua palavra? Quantos adolescentes que não sabem o que Deus pensa deles? Mas olha, mulher, jovem, adolescente, o que Deus diz para você através do apóstolo Pedro, o seu enfeite, claro que a gente vai querer estar bem, né? Até uma página de pessoas, por exemplo, que trabalham com consultoria de imagem, não vejo problema em você seguir, até porque você às vezes quer saber, né, que tipo de roupa cai melhor para o meu biotipo, é você querer estar bem com o espelho, isso não é problema, contanto que não seja o seu Deus, o seu rei, né? Que você não coloque essa questão acima do que de fato importa, que é o homem encoberto no coração. Só para finalizar a minha fala, eu vinha meditando em Provérbios, que a gente sempre fala muito em Provérbios 31, os conselhos, né, que a mãe do rei Lemuel deu ao seu filho, falando assim, olha, quando você for procurar uma esposa, você precisa observar e ter alguns critérios nessa escolha. E eu comecei a olhar, a partir do versículo 10, ela começou a falar, no 11, ela começou a falar de confiança. Olha o que é que ela exalta nessa mulher. Ela diz que o coração do seu marido está nela confiado e a ela nenhuma fazenda faltará. Ela exalta a confiança. Eu não vou ler, eu vou elencar alguns nomes aqui. O quanto ela é trabalhadora, corajosa, né? Ela busca lã, ela busca linho, trabalha de boa vontade. Ela coloca ela aqui como empreendedora, uma mulher que mesmo no seu lar, mas ela tem toda a ideia, né, da economia, de quanto pode ajudar o seu marido e ser útil na renda familiar. Fala sobre ela como dona de casa, né, que ela cuida, ela não teme por causa da neve, ela levanta-se cedo, bem cedinho, olha pelo governo da sua casa, não come o pão da preguiça. Aí quando no versículo 22 já, é que ela fala alguma coisa sobre beleza ou sobre vestes. E ela diz, faz para si tapeçaria, de linho fino e de púrpura é a sua veste. Fala de uma mulher de gosto refinado, ela era elegante, e não é pecado ser elegante, né? Gostar do que é bom, ter bom gosto, isso aí não é errado. E ela, no versículo 25, me chama a atenção, porque depois que ela fala das vestes dela, diz que a força e a glória são as suas vestes, e ela ri-se do dia futuro. Ou seja, ela se veste de púrpura, mas as suas vestes, ela se veste, ela se reveste, é de força e de glória. E força e glória vem de Deus. Né? A força que a gente precisa não se compra no mercado, não se aprende com a blogueira, não se aprende no Instagram. É a mulher que teme a Deus, porque se você for olhar qual é o X da questão deste capítulo, a mulher que teme a Deus. Esse é o princípio desse capítulo. Não é a mulher que segue todas as tendências, não é a mulher que vive fissurada na moda, não, é a mulher que teme a Deus. Esse é o princípio. E no versículo 30, ela diz para ele, enganosa é a graça e vaidade a formosura, mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Amém. Por que é vaidade a formosura? Porque passa. Vai passar. O vício da pele vai diminuir. Né? Eu vi um pensamento que eu nunca me esqueci dele, diz assim, porque a beleza de uma mulher, com o tempo, apenas cresce. Aí a sociedade não diz isso. A sociedade diz, não, você está ficando feia, velha, está envelhecendo, vamos repuxar, vamos fazer olho de raposa, que tem a moda agora, né? Olho de raposa, ficar com um olhar de raposa. São tantas coisas que depois acho que eles percebem que ficou um abuso demais, eles já mudam um padrão. A palavra de Deus não, é um padrão só. Quem seguir este padrão, quem temer ao Senhor, vai ser sempre bela. Tem coisa mais bela do que uma mulher de Deus com 60 anos de idade abrir a boca com sabedoria, como foi dito aqui, e ensinar os filhos, ensinar os netos. Isso é beleza. A beleza não é só colágeno na pele, ou um traço delicado, ou um nariz bonito, ou um corpo escultural. Não. A beleza, ela vem de dentro. Ela vem do Senhor. E quanto mais essa jovem já tiver essa consciência, desde a mais tenra idade, buscar ser bela em Deus, mas ela vai envelhecer bela. Né? Então, minha querida jovem, minha querida adolescente, ouça o que Deus diz a seu respeito. Você é filha amada. Amém. Não se compare a ninguém.
Amém. Não fique achando que porque o seu nariz é diferente do nariz da outra, você é menos bonita. Não. Deus te fez única. Deus te fez especial. Deus te fez bela. Você é amada. Tem coisa que deixa uma pessoa mais bonita do que ser amado. Amém. Chega e fica emocionada, porque o amor de Deus é algo muito lindo, né? Amém. Ser amado, não tem gente que diz, tá apaixonado, ficou mais bonito. A maternidade, quando você tem um bebê, a gente fica muito mais bonita, apesar da cirurgia, da dor, a gente fica bela, a gente fica plena, porque é amor. Amém. E o amor de Deus faz você plena. O Amém. amor de Deus te preenche. Te olha no espelho, põe uma roupa que você acha que combine com você, arruma teu cabelo, vai para a igreja bonita. Porém, lembre-se, o que é que a Bíblia ensina sobre o padrão? Primeiro, cuidar do que está dentro. O homem encoberto, o espírito. E aí essa beleza vai refletir no seu falar, no seu olhar e, sobretudo, o mais bonito vai acontecer. Você vai glorificar a Deus, porque esse é o propósito da beleza. Glória a Deus. Glorificar a Cristo. Glória a Deus. Pastor, o próprio Jesus também, ele chama a atenção, né, para a importância do caráter, né, quando ele fala acerca dos fariseus, né? Isso. É interessante, pegando um gancho aí na leitura que Mamilene fez, Provérbios 31:10 diz, mulher virtuosa, quem a achará? Ou seja, a ênfase já não começa no que é externo, né? Isso. A ênfase já começa na virtude, que é um assentimento interior, que é um traço do caráter. Então, Jesus muitas vezes se dirigiu aos fariseus, que é um ramo do judaísmo, onde eles são extremamente metódicos, cuidadosos até com o cumprimento, né, da orla das suas vestes, com as suas tranças. Eles são extremamente milimétricos, ritualistas. E Jesus olhou para eles e viu dentro deles muita coisa ruim, não é? Jesus combateu, Jesus disse, olha, vocês... É uma expressão bem pesada, mas eu acho que caiu como uma luva para eles. Vocês são sepulcros caiados. Ou seja, por fora está uma beleza, mas por dentro, não é? Jesus disse, estão cheios de corpos mortos. Então, veja só, é como a irmã Milene falava, uma sociedade que valoriza extremamente o externo, o físico, o estético. E o caráter, onde é que fica? Não é? O mundo está cheio de corpos esculturais e mentes vazias. O mundo está cheio de corpos perfeitos e caráter deturpado, não é? Muita gente que cultivou só o exterior e vive só disso. Vive só disso. Hoje você vê, infelizmente, uma boa ação, ela tem muito menos curtidas e viraliza muito menos do que um corpo esculpido numa roupa, num traje sumário. Então, é um mundo invertido, é um mundo com um caráter, com uma mentalidade invertida. Deus valoriza muito mais o que está dentro do homem, não é? Porque é o que Jesus disse, o problema começa dentro, está dentro. Jesus, ele sempre olhou muito para dentro das pessoas, não é? Ele não focou muito no que é externo. Então, nós temos que entender isso. Nós temos que nos valorizar como cristãos, nós temos que nos cuidar para a gente não cair nos dois extremos, né? A gente está vivendo na era dos extremos. As pessoas estão entrincheiradas, ou estão num tipo de ativismo cristão para um lado, ou aversão total para outra. Não, não é por aí, né? Eu lembro na minha adolescência que tinha aqueles jovens que não se cuidavam de jeito nenhum, porque eles achavam que a vinda de Jesus ia ser já, não é? E eram completamente desleixados. Tinha um colega meu que ele era uma coisa terrível. E um dia eu cheguei para ele, fulano, rapaz, tu te ajeita. Ele disse, pra que se arrumar tanto? Jesus já vem aí. Meu Deus do céu. E é um problema, né, pastor? É um problema. Ele está dando mau testemunho também, né? Sim. Então, assim, a mordomia do corpo, né? A Bíblia mostra o corpo como um território sagrado. Eu não consigo entender, evangelista Samek, irmã Zenate, irmã Milene, vocês jovens e você que está aí nos assistindo, como é que o mundo tem tanto prazer de expor e mostrar o que tem de mais íntimo, de mais precioso, de mais particular, que é o seu corpo.
sabe? O corpo é algo muito íntimo, muito pessoal, não é? Observe, a Bíblia sempre em Cantares mostra: jardim fechado és tu, né? É uma propriedade, ou seja, é uma coisa guardada, reservada. Então, o mundo vive disso, de mostrar o corpo. O cristão não. O cristão, ele pensa em mostrar o caráter, né? Então, a gente tem que ter esse entendimento, o que é que realmente importa, né? Não cair nos extremos, como eu disse, nem ser uma pessoa levada na correnteza do mundo, de querer entrar nesse padrão a pulso e depois estar com a cabeça cheia de bobagem, né? Até com problemas psicológicos, e também não cair no outro extremo de não preciso mais me cuidar, não precisa assim. Aí não toma banho. Não toma mais banho. Quantos jovens, pastor, perderam a oportunidade de emprego são inteligentes, têm ali o currículo preparado, mas quando for para uma entrevista de emprego, o fato de não se arrumar, de não chegar cheiroso, terminou perdendo a oportunidade. A higiene bucal, né? Até nos relacionamentos, isso. Quantos relacionamentos não foram para frente por conta disso? A pessoa não conseguiu conviver com a forma desleixada e mal cuidada do outro ser. Isso não é santidade também. Isso, né? então foi para a entrevista de emprego, não cuidou do marketing pessoal, né? É uma excelente colocação. Do seu cartão de apresentação, né? Então, a pessoa que... É muito bom falar essa questão de entrevista de emprego, porque tem muito jovem aí querendo entrar no mercado, né? E a adquirir concorrência é grande e uma concorrência desleal, né? Então, assim, as exigências do mercado são grandes e hoje a pessoa precisa ser apresentável. Até quem prega, por exemplo, né? A gente que, pela misericórdia de Deus, ajuda o nosso pastor, faz uso de um púlpito, não é? Deve se vestir adequadamente, não como eu vejo as pessoas já descambando assim numa roupa muito extravagante, chamando a atenção para si. Eu gosto de pedir a ajuda da minha esposa, porque o gosto dela é mais apurado. O meu não é tanto, não. Não é? Mas para você se apresentar, vai fazer entrevista de emprego, vista-se bem, ponha uma roupa adequada, não é? Faça sua barba, se perfume, penteie o seu cabelo. Escova os dentes. Escova os seus dentes, né? Se cuide e chegue de forma apresentável, porque você está se candidatando a uma vaga de emprego e a empresa, ela vai olhar para você e ver que você se valoriza. Porque cristão se valoriza. E eu creio, evangelista Samek, que quem mais se cuida nesse mundo são os crentes. Eu creio que é assim, não é? A gente vai na ceia, né? Tempo central, vê os irmãos, tanto os que têm mais condição, como até os mais humildes, mas tudo está arrumadinho, tudo bonitinho. É uma coisa linda a igreja de Cristo, né? A igreja do Senhor. Então é isso, é ter esse equilíbrio, né? Pastor, o senhor falando, né, acerca dos extremos. Sim. Nós temos várias pessoas que estão enfrentando problemas, transtornos alimentares por causa de extremos, né? Pessoas que, às vezes, pela busca excessiva dessa beleza inalcançável, passam jornadas, irmã Milene, sem se alimentar. Verdade. E a falta de alimentação também termina trazendo outros problemas, né? E nós vamos ter a participação da nutricionista, a nossa irmã Alexandra Menezes, lá do Templo Central, a jovem, que vai estar aqui falando também acerca desses problemas por causa dos extremos. Vamos conferir? A paz do Senhor, jovens, evangelista Samek, irmã Zenate. É uma alegria poder colaborar aqui com o Espaço Jovem, principalmente com uma temática tão importante. E quando nós estamos falando de como manter o equilíbrio corporal, mesmo sendo bombardeados diariamente com o que a mídia nos impõe a respeito de padrão estético, é preciso lembrar sobre qual está sendo a fonte que estamos utilizando para tomar por base esse padrão estético de beleza. E isso me leva a lembrar dos influenciadores, daqueles que estão nas redes sociais diariamente, onde muitos estão ostentando corpos perfeitos, uma rotina perfeita, uma vida perfeita. E isso desperta gatilhos naqueles que estão vendo de que também precisam daquele corpo, de que também precisam daquela vida para serem felizes. O grande problema é que a maioria desse padrão de vida é inatingível, é irreal. E isso acaba despertando naqueles que estão ali do outro lado da telinha
um sentimento de insatisfação corporal, um sentimento de culpa. E isso leva ao desenvolvimento de transtornos como ansiedade, depressão, compulsão alimentar, anorexia, vigorexia, situações de extrema restrição que não vão colaborar com o estado de saúde, pelo contrário, vão favorecer o desenvolvimento de doenças, de patologias. E existe também aquele outro lado, né? Aquele lado que trabalha somente com o excesso, que também não é interessante, porque vai favorecer outras doenças, como obesidade, doenças crônicas relacionadas à parte cardiovascular. E a grande chave disso tudo está no equilíbrio. Está em entender que buscar uma vida saudável, buscar ter um corpo saudável, está muito além do que fazer este corpo caber em determinado número de roupa ou em determinadas medidas ou atingir determinado número na balança, mas saber equilibrar os momentos onde você pode sim ter um momento de confraternização com seus amigos, com a sua família, mas entender que uma rotina saudável, um estilo de vida saudável é crucial e extremamente importante. E também falando para jovens cristãos, é preciso lembrar a vocês de que nós somos mordomos de Deus e nós somos templo do Espírito Santo. Então, nós devemos cuidar com zelo desta casa que Ele confiou a nós para morar. Então, ter um estilo de vida saudável, ter hábitos de vida que vão favorecer o teu quadro de saúde é, de fato, extremamente importante. Quero agradecer o convite e que Deus abençoe a todos vocês. Amém. Glória a Deus. Então, o cuidado é importante, né? Agora tem que ter cuidado com os excessos, né? Para não ir ao extremo, não é isso, pastor? Isso, ela citou aí alguns problemas, né? Anorexia, quando a pessoa começa a ter esses distúrbios alimentares, né? Essas dietas malucas para perder peso. Uma hora é a dieta do alface, outra hora é a dieta do suco, outra hora é a dieta não sei de quê, né? E as pessoas ficam no efeito sanfona, murcha, depois enche e fica essa dificuldade. Tem também esse outro problema que ela citou, vigorexia, né? A pessoa começa a tomar esses suplementos vitamínicos, essas coisas sem acompanhamento, daqui a pouco anabolizantes, né? E daqui a pouco mexe com o seu próprio o andamento do corpo, do seu próprio corpo, né? Metabolismo é alterado e a pessoa fica cheia de problema. É muito comum ver adolescentes querendo emagrecer de uma hora para outra, de uma forma completamente desequilibrada. Então, o problema aí seria a falta de equilíbrio. De equilíbrio, né? Porque tem o outro lado também, né? Tem aqueles que não se preocupam com a saúde. De jeito nenhum. E come todo tipo de comida. Faz a dieta dos apóstolos, né? Física. Dieta e depois apostólica. aí vem os problemas e Jesus me ajuda nessa doença. Mas tem que ter o cuidado também. Quando a gente está comendo assim com os irmãos, eu vejo um irmão muito animado para comer, eu digo... O senhor está na dieta dos apóstolos, né, irmão? É você impor a mão e comer, né? Então, assim, também não é por aí. Isso. Eu entendo, irmão Samé, que o equilíbrio, como o senhor falou, ele é fundamental. A vida cristã, ela é uma vida de equilíbrio. O cristão, ele não deve ser dado aos excessos, em nenhuma parte da vida, né? O mundo, ele vive de excessos em tudo, pode ver. Não há freio, não há limite, não há um fator regulador para a vida das pessoas. Então, elas se entregam a qualquer coisa desbragadamente e depois vem os problemas. O cristão, ele tem que medir as consequências, ele tem que pensar, ele tem que colocar na balança da Bíblia, na balança da consciência, para ver o que é que serve para ele. E tem um texto, pastor, em Provérbios, né, capítulo 3, versículo 21, que diz: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio, nunca os perca de vista. Isso é fundamental, não é? E a gente vai para o intervalo bem rapidinho, mas a gente volta daqui a pouquinho, então não sai daí. Espaço Jovens, jovens no coração de Deus. Espaço Jovens, jovens no coração de Deus. Me vi sem calma.
Então acompanhe o Espaço Jovem na Rede Brasil TV e nos canais de YouTube Rede Brasil Oficial e IEADPE Oficial. E não deixa, né, de compartilhar com seus amigos. Envie também a sua mensagem e sugestão de temas para o nosso WhatsApp, que é o 81992094819. O tema de hoje é sobre padrões, com a participação do evangelista Fábio Benício e também de sua esposa, nossa irmã Milene Barbosa. Amém. Pastor, voltando já abrindo aqui conversa, o que você estava falando, abrindo um parênteses, irmã Milene, é tão bom ter uma mulher representante aqui com a gente. Eu que estou feliz de estar aqui com essas meninas de Deus. Glória a Deus. Me sinto segura, né? Porque tem 3 aqui comigo. Acho que estamos bem representadas. Elas estão em vantagem, né? Eu acho. Mas acho que tem mais homens, mas acho que a gente tá bem na fita, né, Zenata? Glória a Deus. Glória a Deus. E, voltando ao assunto, pastor, irmã Milene, pastor, sempre que fala sobre padrão de beleza, se toca muito na questão de vaidade, né? Mas o que realmente é vaidade à luz da Bíblia? Evangelista Samek, eu lembrei-me de uma palavra agora que o senhor conhece bem, do espanhol, que é vanidade. Sim. Né? Ela dá muito mais um sentido do que realmente é vaidade. Aquilo que é vão, aquilo que é transitório, aquilo que é passageiro. Obviamente, convencionou-se, né, ao longo do tempo, dá muito mais ênfase ao que é estético, né? A gente combateu bastante essa questão dos excessos, do cuidado excessivo com o corpo, mas a vaidade, ela transcende essa questão estética. Existem vários tipos de vaidade. Existe a vaidade intelectual, a pessoa que se gloria e tenta sobrepor-se aos demais pela sua cultura. Existe a vaidade religiosa, né? A pessoa que tenta também colocar-se por observar certos rituais. Existe a vaidade espiritual também. Aqueles que, por sua comunhão com Deus, ou até mesmo pelo seu nível elevado de espiritualidade, às vezes criam um tipo de arrogância espiritual também. Então, observe que a Bíblia, ela ataca sempre o cerne do problema, ela vai sempre na origem, não é? A Bíblia ataca sempre os excessos. Então, a vaidade, ela, nesse sentido estético, um pouquinho dela faz bem. Em que sentido? No sentido de cuidados pessoais, né? De você ter a mordomia do seu corpo, de você querer se sentir bem também, porque a gente também gosta de se sentir bem, né? Nós queremos estar bem. É você vestir-se adequadamente de acordo com as suas condições, né? Não cair, irmã Milene, naquela questão da ostentação, não é? De querer ser o que a pessoa não é, ou de mostrar um nível de consumo que você não tem para agradar os outros, né? E às vezes você quer se colocar, você tem um certo grupo de amigos, um círculo social que tem um determinado poder aquisitivo, você quer acompanhar todo mundo, não caia nessa. Seja você, né? Esse princípio, ele funciona para tudo. Então, para você estar bem também, é necessário cuidar-se, né? Ter o devido cuidado com o seu corpo, cuidado também com a alma, principalmente, né? E fazer uma boa gestão do seu eu. Agora, para você fazer isso, você precisa seguir a palavra. Você precisa ser regido pela palavra, não é? Então é isso. Um pouquinho de vaidade faz bem. Nesse sentido, né? No sentido de cuidar-se. Já foi falado aqui sobre as mulheres, não é? Como elas gostam de se cuidar. Nós homens também gostamos de nos cuidar, não é? Um pouquinho menos. Mas, porque como eu disse aqui, num bloco anterior, é mais prático, né? A gente vai ali, molha o cabelo, quando tem, né? Penteia, ajeita um perfume, uma gravatazinha arrumada, a coisa está bem. A mulher precisa de um pouco mais de preparo e produção, né? E a gente penteia o cabelo, ele não fica, né? Realmente tem essa vantagem. Você penteou, tá no lugar. A gente mexeu a cabeça. Se todo espelho a gente para.
É verdade, para ver como tá. Eu acho lindo o testemunho que eu soube de uma moça que, através de algo que Deus falou com ela, através da beleza, que ela sofria de um distúrbio, ela se olhou no espelho, que ela não conhecia Cristo, e ela já tinha sido evangelizada. Quando ela se olhou no espelho, ela disse que sentiu Deus falando para ela: você é linda, eu lhe criei. Então, assim, Deus, ele tá dizendo isso pra gente, através desse tema, que quando a gente se olhar no espelho, Deus está dizendo: você é lindo, você é linda, eu lhe criei, você é minha imagem, você é minha criação, eu estou com você. Isso é o que dá saúde espiritual e psicológica, né? Para a pessoa. É ter uma noção de si, não é? E aceitar-se. Eu creio que o começo, é o início da jornada para você, obviamente, conhecer Deus, mas quando você também se aceita, você já está num bom caminho, não é? Amém. Você aceita as suas virtudes e também as suas fragilidades, não é? É como o Milene falou aqui anteriormente, você sabe o que é que você gosta em você e o que é que você não gosta. Agora, o que você não gosta não deve ser para você um fardo. Ou o foco da questão, né? Ou o foco, né? Você não deve se preocupar com isso. Ah, porque eu sou meio orelhudozinho, narigudozinho. Não tem isso. Deus lhe criou assim, não é? Aceite-se. Ame a Deus, ame o próximo. Mas lembre que Jesus disse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você tem que ter uma dose de amor próprio também, não é? Você precisa também se amar, não é? E quando você ama uma pessoa que se ama também, é muito bom, não é? A pessoa se cuida, a pessoa se preserva, porque, aproveitando, pegando aqui, Evangelista Samek Irmã Zenate, um gancho para os casais, não é? Quando a gente é casado e chega lá pela segunda década do casamento, eu ouço muito casado dizer isso: ah, já me casei, né? Ah, não preciso mais me cuidar, não sei o quê, já tem a minha bênção, já tem a minha Rebeca, já tem a minha costela. Opa, esse cuidado, ele é para a vida toda. Eu acho lindo ver um casal com uns 30, 40, 50 anos de casado, mas os dois bem cuidadozinhos. Um dia desse eu cheguei numa congregação, o pastor me escalou e eu fui dar uma palavra, e tinha um casal que tinha 60 anos de casados. Olha aí. E eu fiz questão de conhecer os dois, né? Depois do culto, eu disse: eu quero falar com o senhor, irmão. E eu olhei para ele, achei lindo os dois assim. E eu disse: qual é o segredo de passar tanto tempo? Eu sabia, né? Mas eu queria ouvir deles. Qual é o segredo de passar tanto tempo junto, assim, um do outro? E eles olharam um para o outro como se fossem dois jovenzinhos apaixonados. Achei lindo aquilo. Eles disseram: o segredo é o amor. E eu disse: pelo que eu estou vendo, estão muito bem cuidados. E pensando. Não é? E eles disseram: não, olha, eu me cuido muito. Aí ele começou a dizer o que fazia, o que ela fazia para se cuidar. Ou seja, se cuidar também, né? E pensando nessa questão do amor, né, que ele está falando, a gente se ama porque ele nos amou primeiro, né? Então eu fico a pensar: Deus criou a todos, somos todos criaturas de Deus, né? E Deus, eu penso que Deus não fez uns, assim, esse daqui eu gosto menos, eu vou fazer ele com menos beleza física, né? E aquele outro. Não, Deus criou a todos com o mesmo amor. Amém. Então eu fico pensando como Deus fica olhando lá de cima e vê que um filho seu está diante do espelho se depreciando, né? Você está depreciando a obra do artista. Porque o artista é Deus, foi ele quem nos criou. E ele ama essa diversidade, né? Um tem o nariz mais redondinho, Deus colocou no outro o nariz mais empinadinho, um ele fez com a estatura maior, outro ele fez com a estatura menor. E tudo que Deus fez, ele viu que era bom. Tudo, né? Todos os biotipos, todas as cores, né? Então Deus viu que era bom. Como eu posso dizer que não é bom aquilo que Deus chamou de bom? Então, Deus criou com amor. Eu tenho que olhar no espelho e me olhar com amor também, dizer: sou o filho amado de Deus. Né? Então, eu estava pensando, enquanto a nutricionista falava, que eu acho que uma coisa interessante é o objetivo da minha busca, né? É o propósito do meu coração. Então, assim, eu estou fazendo
Até uma dieta, se for bem orientada, graças a Deus existem os nutricionistas aí, né? De forma responsável. Por quê? Porque eu quero me sentir melhor com o meu corpo, porque eu quero cuidar da minha saúde, né? Ou porque eu preciso dar satisfação a uma sociedade opressora que dita todos os dias no meu ouvido que eu tenho que ser igual a fulana ou a fulano, né? Eu vou, por exemplo, até a questão que foge agora do padrão de beleza, mas entra na questão do consumismo, que também, né, é uma vaidade. Sim. É você... A ostentação é você querer ser o que não é e mostrar que tem o que não tem. Porque hoje a gente vê muito no Instagram, por exemplo, viagens, né, para fora do país. E qual é o problema disso? Nenhum. Desde que aquela pessoa foi porque ela trabalhou, ela se esforçou, ou quem sabe ganhou até um presente, né? Deus pode usar alguém para dar um presente, e foi. Mas aí eu observo aquela viagem, não. Se Maria pôde ir para os Estados Unidos, eu sou um fracasso, né? Eu não sou ninguém porque eu não pude ir, eu vou. E ali a pessoa depois está no SPC, está no Serasa, complicado para o resto da vida, porque ele dá o seu jeito, mas porque ele tem que dar uma satisfação à sociedade ou à sua turma das redes sociais ou aos seus amigos para mostrar, eu também sou importante, eu também posso. Não é medir forças que vai resolver o problema, não é se comparar. Agora, você pode ir para uma viagem? Pode. Estude, trabalhe, ore a Deus, né? Colha o fruto do seu trabalho, que Deus também abençoa. Não é pecado viajar, né? Faz bem, sem dúvida. E quando o propósito é errado, termina que o efeito da viagem não é aquele efeito Não, você continua vazio. Não vai ser um momento de família, você continua lazer, vazio. Você foi... Você voltou, mas sua mente já está fabricando uma outra coisa que você precisa fazer para superar a fulaninha, né? Porque eu tenho que, quando eu voltar, agora eu vou juntar dinheiro para a cirurgia plástica que ela fez, ficou muito bonita e eu tenho que fazer também. Você vai ser um eterno insatisfeito, sempre criando algo, sempre criando uma coisa doentia e irreal para se colocar, né? E a gente não precisa se colocar por isso. Gerando competitividade. Sim, sim, sempre nesse sentido, né? Não de apoiar o outro ou não de se sentir feliz do jeito que se é. Agora, é claro, não precisa se conformar com a sua situação. Se você pode ir além, vai fundo. Ora a Deus, você vê na Bíblia, o tempo já deve estar correndo, mas eu vou falar rapidamente aqui de Esther. Quem não conhece a rainha Esther, né, na Bíblia? É uma menina, uma jovem que foi chamada para um concurso de beleza. E ela foi escolhida para ser rainha. De fato, ela era muito bela. A sua beleza contou ponto ali, né? Mas se a gente começa a pensar em Esther, a gente não fica o tempo todo pensando na beleza de Esther. Porque começam a aparecer coisas maiores, coisas mais importantes que a definem. A beleza de Esther foi o pontapé inicial para ela chegar lá no palácio do rei. Mas a partir daí, o que foi que aconteceu? Né? Esther era corajosa, Esther era ousada, Esther era altruísta. Ela ficou com um pouco de medo, Mardoqueu mandou um recado, olha, se você for covarde e não fizer o que tem de fazer, socorro vai vir para os judeus, agora você vai perecer. Ela disse, opa, eu estou aqui não é só porque eu sou bonita, eu sirvo a uma Deus. rainha linda também, né? Mas aí a gente tem a diferença. Exatamente, você tocou no ponto crucial. Se Vasti era rainha, Vasti era bela. Porque era um dos critérios, né, principalmente só daquela a beleza época. Não era o importante. É essa a questão, né? E Vasti desdenhou, que já era um plano já, né, traçado por Deus. Vasti desdenhou, Vasti saiu, Esther entrou, mas, como eu disse, a beleza foi o ponto de partida. A partir dali, a verdadeira mulher bela, Esther, começou a aparecer. Ela ora, ela jejuma, ela conclama as suas moças para fazer o mesmo. Ela é guerreira, ela se arrisca, ela foi sem ser chamada à presença do rei, era um insulto para o rei, ele não ia perdoar. E Deus está ali escrevendo a história dela. Amém. Então, um rostinho bonito, um biotipo que a sociedade se sinta confortável, porque é padrão, talvez até seja um ponto de partida num relacionamento. Quantos jovens, não é, que ficam procurando, rapaz, a moça mais bonita da igreja, eu tenho que me casar com ela. Aí procura, assim, aquela que acha mais bonita e quando vai conversar ou quando começa a conviver, aquela beleza física começa a perder a graça e o encanto. Porque a beleza, ela tem que vir de dentro, como diz a Bíblia. O olho tem que brilhar, as palavras têm que ser saúde, né? De que adianta uma beleza, é como diz, boniteza não se põe à mesa, é isso o ditado? Beleza não põe mesa, nem sei como é esse ditado, mas é mais ou menos isso. Então chega uma hora que ela se torna insuficiente. Né? Então, às vezes, a moça escolhida por alguém nem é aquele padrão de beleza.
Mas o rapaz começou a conversar com ela e descobriu uma beleza nela que ninguém de fora viu ainda. Mas que ela vai aparecer e ela perdura. A beleza, quando a mulher cuida... Estou falando mulher porque eu sou mulher, mas os homens também, viu? Porque, né, às vezes as meninas também encontram dificuldade em relacionamentos, porque os rapazes, às vezes, se preocupam só em malhar e até, como ele falou, anabolizantes, coisas prejudiciais. Já teve rapaz que morreu por conta disso, né? Tivemos um caso em Boa Viagem, há uns anos atrás, de um jovem que chegou a falecer, porque ele queria, de uma hora para outra, tornar-se musculoso, porque é o padrão que as meninas procuram. E quantos que mergulham só nesse padrão e se autodestroem? É o que é mais triste. É Deus criar alguém com tanto amor, olhar para aquela pessoa e dizer assim, olha, independente dos padrões, você é linda. É o que Deus diz, viu? Amém. Você é precioso, você é lindo. Vai em frente, eu te criei com um propósito. Eu te criei para ser feliz. Amém. Eu te criei para ser cheio do meu Espírito Santo. Menino, menina, vai lá, tu tens uma vida linda pela frente. Aí no meio do caminho, aquele jovem, aquela jovem começa a dar ouvido à serpente. Não foi isso que aconteceu lá no começo, né? A serpente sempre vem para estragar. E o mundo é assim, o diabo vai colocando na mente, colocando no ouvido informações sempre contrárias à palavra. O padrão bíblico vai perdendo a importância porque não é ser chique pensar como diz a Bíblia. Muitas vezes até para se integrar no padrão dos jovens da faculdade, da universidade. Por que tem jovens que se perdem quando entram na universidade? Porque o padrão de lá não é o padrão da Bíblia. Mas aqueles que receberam a palavra, que fizeram um propósito com Deus, que se olharam no espelho e ouviram a voz de Deus, como ela contou o testemunho, dizendo assim, o que vale, minha filha, é o que eu digo. E assentaram no seu coração, obedecer, servir a Deus, custasse o que custasse, como foi o caso de Daniel, esses vão longe. Amém. Esses são abençoados. Amém. Tenhamos muito cuidado com o que a gente escuta. É estar olhando para a beleza errada, né? Sim, sim. Porque a gente, quando para e vê essa beleza mesmo, que é a que está na palavra, ou quando a gente escuta a história daqueles grandes homens de Deus ou mulheres de Deus, a gente se encanta mesmo com aquela beleza ali, a gente fica querendo aquela beleza. Mas é o que acontece? As nossas janelas da alma, os nossos olhos, tá vendo muito isso. O que a mídia lança, o que as fotos... E a gente se perde. Isso. Quando, na verdade, a gente sabe que a beleza mesmo é essa beleza que está na Bíblia, é essa beleza de ser piedoso, de ter um coração belo, bondoso, generoso. Sim. E aí a gente se perde. E uma coisa que eu fico a pensar, Amanda, acho que um bom exercício seria assim, uma autorreflexão, porque tudo parte quando eu quero mudar. Se eu não quiser mudar, não adianta, né? Tudo vai depender da minha disponibilidade para fazer diferente. Então, que tal hoje você fazer um exercício e pensar assim, quantas horas por dia eu estou gastando em páginas que valorizam a beleza física, a questão de roupa, a questão, enfim, de um modo geral, estética. Quanto tempo do dia eu estou dedicando a malhar, a suar, a cultivar, só que falando espiritualmente, que é um exercício também. O exercício da piedade faz a gente suar bastante, mas ele é proveitoso. O outro exercício é importante, mas é pouco proveitoso. Então, vamos dar mais importância ao que é mais proveitoso. Aí você faz essa comparação. Quantos minutos ou quantas horas eu gasto observando ou analisando, seguindo pessoas que estão me dizendo você só é bonito se for assim, só é bom se for assim, o padrão do mundo. E quantos minutos ou horas do meu dia eu estou estudando e meditando neste padrão que é eterno e que é perfeito. Aqui sim, a perfeição. Em Deus a perfeição. Marilene, só pegando o gancho de Amanda, eu tenho certeza que o rei, ele viu essa beleza, a verdadeira beleza em Esther. Né? Uma mulher piedosa, uma mulher de oração, uma mulher que fazia diferença. Não só a beleza exterior, como ele viu no concurso, mas ele pôde, ao passar do tempo, perceber e fazer a diferença aquela vida de Esther, mostrando a ele quem é realmente a Esther, a beleza interior de Esther. Isso. E com certeza deu muito assim, deu a questão de ele ver quem realmente era o Deus de Esther e ver quem era a própria Esther, a beleza de Esther, e fez a diferença para aquele rei. E nós precisamos ter essa diferença para o mundo também, né? Nós mostrarmos nossa beleza interna, que é Deus em nós, como primazia, sempre mostrando o que Ele tem para nós. E essa beleza que glorifica a Cristo, que é o objetivo de todo cristão, é viver para Cristo e glorificar o seu nome. Agora, se essa beleza que eu busco gera escândalo,
ao invés de trazer pessoas para Deus, escandaliza e afasta pessoas de Deus, ou faz contrário à palavra, expõe o meu corpo quando eu deveria guardá-lo, porque é templo do Espírito Santo, é jardim fechado, como já foi passado. Então, se isso acontece, eu estou precisando repensar, refletir, e o bom é que dá sempre tempo de voltar atrás, né? Refazer, fazer o caminho de volta e recomeçar, baseado agora num padrão, como eu já disse, que é perfeito e que é infalível. As aparências enganam, né? Com certeza. Já é dito muito. E muito. E o próprio Jesus, né, pastor? Quando Isaías fala, né, acerca dele, que não tinha formosura. Isso. Né? Mas Jesus, todos queriam estar perto de Jesus. O Jesus real. Isso. Né? Não o Jesus hollywoodiano, não é? Não o Jesus da Renascença, não é? Não o Jesus dos grandes pintores, não é? O Jesus real, porque o Jesus real, ele era um galileu com uma aparência puxada para ser moreno, provavelmente, eu estou falando aqui de dados étnicos, de pesquisa científica, não é? Não estou dizendo que tiraram a foto dele. Eu estou falando da região onde ele nasceu e de como eram os homens do tempo dele. Então, um homem de aparência morena, por ser exposto muito ao sol, certamente de cabelo crespo, de uma região que os homens não eram muito altos, que não tem nada a ver com aquele Jesus que está pintado lá nas telas, né, dos grandes pintores. Então, a gente tem que entender isso, que a beleza das coisas de Deus não segue sempre o padrão humano. Isaías disse, ele não tinha parecer e nem tinha formosura. E era um de quem os homens escondiam o rosto, não é? Mas Isaías também disse que ele era o Filho de Deus. Né? Então, Jesus, sendo um homem simples, mas residia nele toda a glória de Deus. Então, se a gente colocar isso na mente, evangelista Samek e Mazenati, de que em nós existe uma partícula de Deus, de que em nós existe algo que transcende essa vida terrena, nós vamos nos valorizar, nós vamos nos cuidar e nós vamos também valorizar as pessoas, não pelo envelope, não pelo vasilhame, pelo recipiente, porque o nosso corpo perece, ele é só o habitáculo da nossa alma. Um dia ele pode residir no pó e se desfazer, não é? Mas a alma, ela é eterna. Então a gente precisa atentar mais para isso, para o que está dentro das pessoas. Às vezes uma moça vê um jovem na igreja, como a irmã Milene acabou de falar, graças a Deus que ela não procurou nesse padrão, senão eu estava feio. Né? Então, às vezes, nem é aquele... Mas você é belo. Graças a Deus, né? Muito bem. Para mim você é belo, por que não? Muito bem, eu fico feliz por isso, né? Então, assim, nem esteticamente nem é tanta coisa, mas você vê que aquela pessoa tem virtudes, né? Tem qualidades. E você vai ver que é isso que vai fazer a diferença. Então, que o nosso caráter cristão, ele transpareça mais do que os nossos músculos, Amém. Do que a nossa estética e do que a nossa beleza, né? Esse é o propósito. Glória a Deus. O Senhor, em toda a sua sabedoria e criatividade, nos criou com variadas características. Então, por que nós insistimos num ideal de beleza que é dita perfeita? Não podemos concordar com a chamada ditadura da beleza, que nos é imposta pela sociedade. Em 1 Samuel 16, no versículo 1 ao 3, certa vez Deus falou com o profeta Samuel que ele deveria ir à casa de Jessé e ali ungir aquele que Deus havia escolhido para ser o novo rei de Israel. E Jessé tinha vários filhos, como você sabe. Mas Deus não falou para Samuel qual dos filhos seria escolhido. Chegando à casa de Jessé, ao ver Eliabe, Samuel pensou, este deve ser o escolhido de Deus. Certamente Eliabe deveria ser alto, forte, com boa aparência. A escolha de Samuel seguia os padrões de beleza da sua época. Porém, Samuel aprendeu uma importante lição. O Senhor falou com ele dizendo, não se impressione com a aparência nem com a altura deste homem.
eu o rejeitei, porque não julgo como as pessoas julgam. Elas olham para a aparência, mas eu vejo o coração. Amém. Para Deus, o mais importante é o nosso caráter, não a nossa aparência externa. Como a gente estava conversando aqui, né? Jesus também não estava dentro dos padrões de beleza do seu tempo. Isaías 53:2 diz que ele não tinha beleza nem formosura e olhando nós para ele não havia boa aparência nele para que o desejássemos. Mas mesmo assim, todo mundo queria ficar na sua companhia, né? Ele revolucionou a história da humanidade. Jesus não queria conquistar as pessoas pela aparência, né? Pela beleza física, e sim pelo seu amor e graça. A verdadeira beleza vem de dentro. A Bíblia nos diz que Sara era linda, mas ela teve a sua história marcada pela sua submissão. Que Rebeca era linda, mas a característica que a gente vê nela é o seu coração de serva. Que Esther era formosa, mas foi o seu coração bondoso que chamou a atenção. José e Daniel também eram formosos de aparência, mas na sua vida destacavam-se a sabedoria, inteligência e principalmente a fidelidade a Deus. Então, cuide-se. Lembre-se que Deus te fez templo e morada do Espírito Santo, mas se lembre de cuidar também do seu coração. Amém. Não seja refém dos padrões estabelecidos pelo mundo. Siga os padrões de Deus para que em tudo Ele seja glorificado em Amém. sua vida. Amém. Eu sou belo também? Muito bem. Eu fiquei com um pouco de inveja. Esse é o seu momento agora. Amém. Eu vi a irmã Milene aí dizendo que o senhor era belo. Muito bem. Você é bela também. Pastor, nós estamos agradecidos pela sua presença, irmã Milene. Estamos agradecidos a Deus, ao nosso pastor presidente, por essa oportunidade. Estamos saindo daqui edificados através dessa conversa, onde aprendemos com a palavra de Deus. E o senhor, a irmã Milene, fique à vontade para deixar suas considerações finais. Bom, nós queremos agradecer a oportunidade, né, que Deus nos dá através do nosso pastor presidente e de vocês que apresentam, graças a Deus, o programa aqui com muita alegria, com simpatia e com a graça de Deus, além de tudo, né? Aos jovens que estão aqui, um belo vocal, né? Muito bom, Deus abençoe. E estar aqui do lado da minha princesa também é um privilégio, né? Hoje está romântico. Eu acho que tem que ter um programa só para tratar disso, né? Muito bem. Então, estou muito feliz e que Deus abençoe todos os jovens e todo o público, de um modo geral, que está aí assistindo o programa. Deus abençoe a todos. E também um grande abraço e a paz do Senhor para os irmãos lá na área 13, né? Amém. Não poderíamos esquecer os nossos irmãos. Irmã Milene, fique à vontade aí também. Amém. Para mim foi um prazer, uma alegria poder estar aqui, né, participando hoje deste programa que eu sempre acompanho. Como eu disse, tenho aprendido, tenho sido edificada e creio que com os jovens não tem sido diferente, né? Então, que Deus tenha falado ao seu coração, que o Espírito Santo, aquele que nos convence dos nossos erros, porque todos nós erramos em algum momento, não é fácil se manter incólume no mundo em que tantas vozes são ouvidas, mas o que prevalece na vida daquele que serve a Jesus é a voz de Deus. Amém. É ela que sempre tem que falar mais alto. Se cuide, corra atrás se você pode, né? Se vestir bem, se você pode se cuidar e até deve, cada um dentro da sua condição, né? Do seu modo de vida, faça isto. Mas trabalhe mais, se esforce mais, corra mais pela beleza que não fenece. Pela Amém. Beleza que ela transcende daqui para a eternidade. Amém. Porque essa, de fato, é a beleza real, é a beleza da palavra. Então, que Deus abençoe a todos, Deus abençoe nosso pastor, nossa irmã Judite. Foi um prazer estar com a evangelista Samek, irmã Zenate, todos os jovens aqui. E eu aproveito também para deixar uma saudação aos irmãos da área 13, toda a juventude, toda a mocidade que está nos acompanhando. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Pastor, nós vamos pedir para o senhor estar fazendo a oração por nós e pelos irmãos que estão participando também, mas já queremos deixar nosso agradecimento ao nosso irmão Lucas, Pedrinho, Amanda, Diácono Rafael, irmã Giovana e o nosso irmão Vitor, que esteve participando aqui conosco no Espaço Jovem. Fique à vontade, pastor. Oremos. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui, Senhor, neste programa, no Espaço Jovem, que tem sido um veículo da Tua Palavra, para divulgar um conteúdo cristão de qualidade.
Continua abençoando a vida do anjo da igreja, o nosso pastor Ailton, todo o ministério, abençoando a superintendência da Rede Brasil, nosso evangelista Sonivaldo, a irmã Thalita, todos os profissionais que estão aqui trabalhando, o vocal, os jovens que aqui estão, o nosso evangelista Samek, a irmã Zenate, a sua família. Ó Pai, abençoando cada pessoa, cada jovem que assiste o programa, todo este grande exército de jovens que estão na tua casa. Que cada um deles, Senhor, possa entender o seu real valor, o seu real significado diante de Deus. Que são filhos amados de Deus, ó Deus, e que o teu amor transcende todas as coisas. Fica conosco, nos ajudando e nos abençoando. Te pedimos pelos próximos programas que continuem sendo uma bênção. Em nome de Jesus. Amém. Amém. E o Espaço Jovem, infelizmente, está chegando ao final. Foi tão bom. A gente já está devendo aí, pastor, a parte 2, 3, 4. Que a gente foi conversando e foi passando tão rápido que os meninos aqui nem cantaram, né? Mas canta daqui a pouco um pedacinho, viu? Então, até semana que vem, se assim o Senhor nos permitir. Glória a Deus. Até o próximo sábado estaremos aqui esperando você. Vamos terminar cantando? Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o meu tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será o meu tesouro até eu morrer. Há um tesouro no final da jornada dessa vida. Ele é a razão do meu viver. Cristo é o meu tesouro. Ele é a razão pela qual eu vivo. Será